Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1, o tema da mensagem é: sentai à mesa. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de quem? Igreja? Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Para quem não sabe, Davi era muito amigo de Jonatas, o filho de Saul. E o Davi então tinha prometido para Jonatas que depois que ele começasse a reinar, ele traria honra para os seus familiares, para os seus parentes. Davi não iria desprezar nunca aquela família. Foi uma promessa que o Davi fez para o Jonatas. O Davi agora reinando aqui. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Aqui eu paro para poder te falar uma coisa. Essa palavra, esse nome Ziba, eu confesso para você que eu não tinha ainda estudado sobre ele. Eu fui agora há pouco, antes de entrar, eu olhei no dicionário bíblico, e Ziba significa aproveitador. E aí eu entendi uma coisa, presta atenção aqui, faz parte da mensagem. Quando Saul morreu, o que cuidava da casa de Saul era esse homem chamado Ziba. O Saul morreu, aquela coisa toda aconteceu, exceto um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse nome, que ele era coxo dos pés. Na hora que as tropas dos inimigos começaram a entrar ali, os amalequitas entraram ali no arraial do povo de Deus, esse filho, o Mefibosete, foi pego por uma cuidadora que tinha. Ela fugiu com ele e foi para um lugar lá chamado Lodebar, que significa vergonha, lugar que só fica gente que era doente e por aí afora. E o Ziba então ficou com a casa de Saul, ficou com as terras de Saul, ficou com tudo aquilo que pertencia a Saul. É o famoso uso o quê? Capial. Você já conhece, provavelmente a gente conhece aqui. É mais ou menos isso. Se não aparecesse ninguém da casa de Saul, tudo que tinha ali era do Ziba, do nome aproveitador. E o Davi então chama Ziba e fala com ele assim: Ziba, tem alguém da casa de Saul que ainda ficou vivo? O Ziba pensou assim: Davi, guerreiro, se eu falar para ele que tem mais um, ele vai destruir, eu vou ficar com tudo. Já estou usufruindo, como diz, usufruto. Já estou perto de praticar. Acho que não foi com essas palavras, nem existia isso aí, mas é a mesma coisa. Se matar o Mefibosete, se destruir, acabou. Tudo que tem ali de Saul é meu. Vou continuar sendo dono. Olha o que vai acontecer agora, ó. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijados de ambos os. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse o que, igreja? Eis aqui o teu. Olha para o pastor. O Mefibosete, até agora ele estava sem honra, ele tinha perdido a casa do seu pai. Teoricamente ele era o herdeiro de Saul. Nada do que o Ziba tinha era para ficar com o Ziba. Era tudo, de uma certa maneira, dele, mas de uma certa maneira ele não tinha condição de herdar aquilo, por causa de uma coisa que você já sabe, que é se assentar à mesa. Quantas pessoas estão aqui que tem tudo, mas hoje parece que não tem nada? Como que eu falo tem tudo? Você tem, às vezes, dinheiro na mão dos outros, você tem, às vezes, uma inteligência para poder ter algo seu, um trabalho próprio, uma empresa, e parece que nada acontece. Só falta uma coisa: se assentar à mesa. Olha o que vai acontecer agora, por favor. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, o teu pai. Aleluia. Olha o que vai falar agora aí, ó. E te restituirei o que, igreja? Todas as terras de Saul, o teu pai. E tu, atenção, de contínuo comerás pão aonde? Só isso basta por enquanto. O Mefibosete, para ter tudo agora restituído, até aquilo que estava na mão do aproveitador do Ziba, ele tinha que assentar onde com o rei, igreja?
você veio com qual propósito aqui hoje? Não precisa responder, não. Você veio com qual propósito aqui hoje? Pastor, mas sabe o que é, pastor? Então eu tenho que... Sim, a decisão, presta atenção, de se assentar à mesa, ela te faz ter condições de pôr a mão em tudo aquilo que é seu e que às vezes está na mão do aproveitador. Pastor, mas me explica melhor um pouco. Olha o versículo seguinte, ó. Versículo seguinte. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um que, igreja? Um cão morto, tal como quem? Mefibosete, ele reconhecia que tinha valor? Ele se comparou a um cão o quê? Levítico 11, não precisa abrir não. Versículo 27, dizia naquele tempo que o cachorro era um animal amaldiçoado. O Davi aqui fala com ele: amigo, aproveita, senta na minha mesa, eu vou restituir tudo aquilo que é direito seu. E o Mefibosete olha para ele e fala assim: ô Senhor, eu sou um cão morto, quer dizer, eu sou um ser inútil. Quantas vezes a gente chega nesse sentido? A gente tenta conquistar algo, a gente ora por algo, aparentemente não acontece nada daquilo que a gente está pedindo, e às vezes a gente tem esse sentimento de ser um ser inútil, de ser uma mulher inútil, um marido inútil, uma esposa inútil e por aí afora. Você vai entender que tudo agora vai mudar. Como voltar a ter valor? Versículo 9, por favor. Atenção. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a quem? E de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu? Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos, os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. Atenção agora, igreja. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá o que, igreja? Só de contínuo comerá pão à minha mesa. Então Ziba, e tinha Ziba 15 filhos e 20 o quê? Para voltar a ter valor, o Davi falou que o Mefibosete ia comer pão de contínuo a sua o quê? Olha para o pastor, a gente tem que estar de contínuo assentado à mesa do Senhor, pessoal. Eu vou te explicar lá na frente o que você tem que fazer para se assentar, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje, não estou falando agora, mas na vida que você leva, de contínuo você está na mesa com o Senhor? Por que eu falo isso? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 21. O Mefibosete só voltou a ter valor quando foi comer pão assentado na mesa do Senhor. Só teremos valor quando estivermos dispostos a comer pão de contínuo na mesa do rei. Você vai entender melhor agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 21. E é pesado, mas tem que ser dito isso aqui. Tem gente que está aqui hoje que ela não está se assentando mais na mesa do Senhor. Não, pastor, eu vou tomar passo para Santa Ceia, mas espiritualmente não. Você está sentado às vezes na mesa da prostituição, às vezes na mesa, com todo respeito, da conversa fiada. Quando eu falo conversa fiada, é da fofoca. Às vezes na mesa, isso aqui é muito sério, pessoal. Às vezes na mesa da corrupção. Quando eu falo corrupção, não estou falando de político nenhum, não. Estou falando de você se corromper por qualquer tipo de prato que o diabo te oferece. Mas atenção agora que você vai ler, ó. Não podeis beber o cálice de quem? E o cálice de quem? Você viu que coisa séria? Do jeito que existe a mesa de Deus, existe a mesa de quem? É isso. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de quem? Atenção agora. Não podeis ser participantes da mesa de quem? E nem da mesa da mesa de quem, perdão? Do jeito que existe se assentar na mesa com o rei, para comer de contínuo pão com ele, existe a mesa também do demônio. E eu vou te fazer uma pergunta neste exato momento. Isso aqui não é difícil de seguir. Mas qual mesa nós estamos assentados hoje? Espiritualmente falando. Eu respeito e eu estou te falando, todo dia eu sento aqui na mesa para poder almoçar. Mas qual é a mesa que todo dia a gente se assenta quando a gente está escondido? Deixa eu te contar um negócio aqui. Estava lá em São Paulo, vai escutando aqui. E é uma senhorinha de bengala. Mas senhorinha mesmo, deve ter mais ou menos uns 82 anos. Ela veio até com a cuidadora.
Pastor, o senhor ora aqui por mim? Oro. Foi na sexta-feira, na sede de São Paulo. Vai escutando aqui, gente. E aí eu orei. Na hora ela levantou a bengala. Falei, não, pastor, eu já consigo andar. E tirou a bengala. E foi embora toda feliz com a cuidadora. Eu até filmei, coloquei até na internet na época. Na outra sexta-feira, quando eu olho, não sei se você conhece a sede ali, mas a parte do salão tem as muretas, as portas, né? Eu vejo a minha senhora andando de novo com a bengalinha. Falei assim, rapaz, não funcionou não. Mas dentro do meu coração, Deus falou comigo assim, pergunta para ela, o que todo dia ela faz, que não falta um dia, que ela não deixa de fazer, seja sábado, domingo. Eu falei, como assim? Dentro do meu coração eu senti, eu falei, fulana, tudo bem? Ela, tudo bem, pastor? Eu falei, voltou? Pastor, não sei o que aconteceu, eu saí aqui de casa até bem. Fiquei o resto do dia bem. Só que quando antes, amanhã, no dia seguinte, um dia depois, pastor, eu levantei da cama, pastor, já fui fazer as minhas coisas, e quando eu sentei para almoçar, pastor, que eu levantei, tudo doendo de novo. Minha perna travou de novo. Eu falei assim, irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Conta para mim a rotina da senhora, desde acordar até no final do dia. Pastor, é simples, eu levanto, tomo meu café, ela prepara para mim, resumindo. E antes do almoço? Para o almoço, como é que a senhora faz? Pastor, vai dizer que o senhor vai me criticar. Eu falei, não, eu só estou perguntando. Pastor, que mal tem? Todo dia antes do almoço eu tomo um conhaquinho. Para abrir o apetite. Eu não preciso tomar conhaque para abrir o apetite, não, o tamanho da... Mas olha aqui para mim, gente, olha para o pastor. Todo dia, presta atenção, ela ligava no missionário para poder ouvir a palavra. Se assentava na mesa do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro. Não tem como estar sentado na mesa de contínuo se estiver sentado na mesa do demônio. Tem dia que todo dia, olha, isso aqui é sério. Ela mexe nesse negócio do YouTube, que eu também gosto de ver, e fica vendo piada imoral. Você não está sentado na mesa de contínuo, não tem como. Você está sentado na mesa do inimigo. Pastor, o senhor está ficando doido de falar? Não estou ficando doido. Eu falei, é claro que voltou, olhei para ela, é claro, e vai voltar sempre. Vai dizer que é pecado. Jesus bebeu, eu pedi para ela abrir a Bíblia e me mostrar onde Jesus bebeu. É o que eu estou falando. Você quer travar uma pessoa? Compara os argumentos dela de acordo com a palavra. Não para com isso, gente. Qual é a mesa que nós estamos assentados? Nós só vamos voltar a ter valor se eu estiver de contínuo assentado à mesa do rei. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho de quem? Atenção agora. Nem se assenta aonde? E aí eu te faço de novo a mesma pergunta. Qual mesa que você se assenta no seu casamento? Eu já repito, tem que tomar muito cuidado com a modernidade. Eu vou contar, gente. Posso contar? Eu estava num determinado local. Não vou falar se foi aqui, pode ter sido até lá nos Estados Unidos. E eu fiz um atendimento assim, vai escutando. Cheguei na igreja, estava lá em cima, lá no escritório, lá fazendo algumas coisas, e de repente eu vejo um rapaz entrando correndo na igreja. Eu falei, rapaz, eu conheço esse cara. Quando eu cheguei, presta atenção, ele estava com o pescoço todo marcado. Eu falei, o que é isso, fulano? Pastor, minha vida acabou, que não sei o que lá. Eu falei, o que é isso, seu pescoço? Pastor, eu tentei suicidar, pastor. Mas como é que você fez? Aí contou que pendurou a corda lá no negócio lá, e não sabe como. A corda arrebentou, ele caiu. E veio correndo para dentro da igreja falando que queria morrer. Falei, mas como é que está o casamento? Eu sempre atendi ele por causa de casamento. Pastor, meu casamento está indo de mal a pior. Naquele dia, eu fiquei com, não é raiva, não é isso, mas com um negócio dentro de mim, uma revolta, essa é a palavra. Falei, amigo, nós estamos acompanhando seu caso, não resolve, por que está acontecendo? Conta para mim qual que é o pecado que vocês dois estão cometendo. Aí fez assim, ó. Pastor, a minha esposa tinha o sonho de me ver feliz. E até aí tudo bem. Pastor, esse sonho de me ver feliz passou por uma prática que eu não aconselho ninguém a fazer. Fala, rapaz, fala. Falei, fala! Minha esposa queria ver eu deitado com a amiga dela e ela assistindo a gente praticar ato sexual.
E eu falei assim, e você safado foi? Ele falou, fui. Seu casamento piorou? Piorou. Eu tentei me matar porque ela mandou eu hoje embora de casa. Tem pastor por aí falando que entre quatro paredes pode tudo. Mentira, tá, pessoal? Escarnecedores, você pode entender como aquele que zomba da palavra de Deus. Não existe comunhão entre luz e trevas. Já dizia minha mãe, meu filho, se não gosta de você, não gosta também de mim. Se não gosta da igreja que eu, com todo respeito, frequento, não vai gostar de ninguém que está aqui dentro, irmão. Eu não estou aqui colocando você contra ninguém, porque tem gente que está sentada aqui que não gosta nem de estar aqui, eu não sei nem por que está aqui. Eu não sei nem por que está aqui. Você vem para poder escarnecer? Botar defeito nos outros? Eu sinto lhe dizer, eu vou continuar dando mais motivo para você poder falar. Eu não estou nem aí. Você faz o que você quiser. Eu não sei o que você está perdendo o seu tempo aqui. Aliás, perdendo o seu tempo se enganando. Você não é crente. Você não é servo de Deus. Você está escarnecendo a própria obra do Senhor. E estou falando como homem de Deus. No casamento, qual é a mesa que vocês, esposa e esposa, se assentam? Volto a dizer, entre quatro paredes não pode tudo não, gente. Eu estou falando como homem de Deus. Olha para mim aqui. Eu não teria coragem de levar e nem nunca levaria minha esposa em motel, pessoal. Pastor, o senhor é doido de falar? Não sou doido não. No lugar onde deita, presta atenção. Pessoas que estão traindo, homem com homem, mulher com mulher, o que que eu tenho que... O que que aquilo ali tem para acrescentar para mim? Qual é a mesa que nós estamos assentando? Com o seu salário. Quando você recebe, qual é a mesa que você se assenta? Vou dar um conselho para quem está aqui, gosta de pagar tudo para os outros na rua e dentro de casa é o pior arroz. Você está perto de ser engolido por esse pecado. Aí a pessoa fala assim, não, carne de segunda que é boa, né? É mais saborosa. Qual é a mesa que você se assenta no quesito de família? De família. Entenda como você quiser entender. Se é o recado de Deus, eu vou falar. Ô casal, não é porque você está casado que você pode tudo não, viu? Natureza com natureza. E vou abrir a minha boca de novo para poder falar. Eu não levaria minha mulher num lugar desse, irmão. Não, mas o que tem? Estava conversando agora com o pastor Alex. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu vi coisas que servem de aprendizado. Uma determinada igreja, não vou falar qual que é, na porta da igreja tem um cinzeiro. Porque os membros que entram lá não tem problema fumar não. O que tem? O que tem? Não está escrito cigarro na Bíblia, mas vê quando cigarro foi inventado. Eu vi que o modelo de evangélico que existe lá há anos está começando a entrar aqui no Brasil. As modernidades. Que não tem nada a ver, que Deus não está nem aí para o seu pecado, que esse negócio de servir, essa tirania que é a igreja cristã no Brasil, que não sei o que lá. Qual é a mesa que hoje você está se assentando? Esquece igreja agora. Antes de vir, você veio na convicção de se assentar à mesa ou continuar sentado nessa mesa do erro? Nem todo mundo precisa ouvir isso, mas quem está aqui que precisa ouvir isso, ouça. A Bíblia fala, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de quem? Nossa vida só vai passar a ter valor quando nós decidimos assentarmos à mesa do rei. Volta lá em 2º livro de Samuel. Capítulo de número 9, versículo de número 12. Pastor, que mal tem? Para um ganhar, outro tem que o quê? E tem gente que perde, que tira de dentro. Eu já vi, gente, na igreja. O camarada pega o salário dele todo e joga e vem jogo, baralho. O tal do carteado, né? Qual é a mesa que você tem assentado? Nós temos que desejar estarmos ali de contínuo assentado. Pastor, nunca mais eu volto aqui. Olha para mim. Eu prefiro que você fique triste comigo do que o próprio Senhor. Mas é verdade, irmão. Esse negócio de site de aposta que tem por aí afora, aí, que tem gente perdendo dinheiro nessas porcarias desse negócio, irmão. Eu nunca vi um dono de bingo ficar pobre. Alguém que já viu? Nunca vi um dono da mesa de carteado ficar pobre. Passou.
Para um ganhar, o outro tem que perder. Você acha que tem Deus isso aí? Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 12, e agora a mensagem fica profunda, ó. E tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de quem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Ziba gostou de entregar tudo que ele usufruía na mão de Mefibosete? Não gostou. Olha para mim. Se tornou lá na frente, você pode ler que você vai entender. O Ziba conseguiu ainda enganar Davi por causa disso. Mas a Bíblia agora me mostra algo muito importante. Verso 13, e eu peço para você pegar lá a cadeira para mim. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Porquanto de contínuo ele fazia o que, igreja? Comia à mesa do rei. Porém, ele era o que? De ambos os? Duas coisas. Pega e coloca para mim aqui. Deixa eu descer aqui. Isso, pode filmar o outro aí, André. Filma aí que eu vou te mostrar um negócio agora que você talvez até agora não entendeu. Por que eu tenho que me assentar à mesa do Senhor? Pastor, o senhor é doido? Tem gente que não gosta nem que o pastor ilustra. Eu te respeito. Mas e se for da direção de Deus aqui? Isso, coloca aqui, deixa no cantinho aqui. Acho que vai dar para poder pegar ali no André. Não dá, André? Tá dando para pegar aí? A Bíblia fala que o Mefibosete era aleijado de ambos os... Qual que era aparentemente o defeito de Mefibosete? Qual, gente? Qual que era? Olha para mim, quando você está sentado na mesa, igual eu estou aqui, você consegue ver meu pé? Quando você está sentado na mesa do rei, nada vai te envergonhar, irmão. Nada vai te envergonhar. Se, por exemplo, seu casamento está trazendo a vergonha, às vezes o filho. Mas por que isso está te envergonhando? Porque você não está de contínuo na mesa do rei. Alguém está conseguindo ver meu pé aí? Você está entendendo que o Mefibosete, enquanto ele estava na mesa do rei, ele não tinha vergonha? Você está entendendo isso aqui, sim ou não, gente? Agora, aquele ali é o Ziba. O Ziba é ele ali. Você fica aqui, Ziba. Você está com cara do Ziba mesmo. Você não gosta não, mas eu gosto. Cadê o Duílio? Fica do lado dele. Você é o servo de Ziba. Não é atrás dele não, irmão. É do lado dele. Do lado. Comenta com ele, Bobato. A sorte dele é que ele está ali na mesa. A sorte dele é que ele está ali na mesa. Se ele sair da mesa... Mas fala com cara de mal, Bobato. Não é com cara de cordeiro não, irmão. Você está muito manso hoje. Se ele sair da mesa... Não é defeito não. O Ziba gostou de pegar, de Mefibosete pegar a casa dele? Gostou? Claro que não, irmão. O Ziba estava igual o rei. Tinha patrão, ele era o patrão, ele tinha servo. O Mefibosete pegou tudo que era dele. Fala para ele, rapaz, esse cara voltou, rapaz. Esse camarada voltou, tudo que é meu. Achei que o Davi ia matar esse infeliz. Achei que o Davi ia matar esse infeliz. Levou tudo. Levou tudo, Mas a sorte dele é que ele está sentado aí. Fala, Bobato. Mas a sorte dele é que ele está sentado aí na mesa. Enquanto o Mefibosete estava sentado na mesa, o inimigo podia tocá-lo? Olha aqui para mim. Por que tem gente que está aqui que direto está tendo problema que está na mão do inimigo? O inimigo está tocando. É porque você já deixou de se assentar na mesa do rei. Quando o Mefibosete pensava em levantar, o Ziba, agora, é agora. Olha o Mefibosete, ó. Eu vou no carnaval gospel. Opa. Sabe essas idas, essas levantadinhas aí, sabe? Pode custar caro, hein? Sabe essas levantadinhas que tem por aí afora? Não. Rapidinho. Pode custar o que, igreja? Eu posso te abençoar hoje aqui em nome de Jesus? Posso? Deus está te colocando hoje na sua mesa. Você está sentado na mesa de Deus. Ele está tirando toda a vergonha e o inimigo não tem poder de te tocar em nome de Jesus. Mas olha aqui para o pastor. Não, é só uma bebidinha, só beber. Opa. Qual é a mesa que você hoje tem se assentado? Eu gosto demais de rir, pessoal. Mas tem uns negócios que tem na internet que faz rir aí que não, sua alma chora. Você até ri com a boca, mas a sua alma está chorando. O Mefibosete, enquanto ele estava aqui,
O Ziba só ameaçava. Levanta daí para você ver. Levanta aí que eu vou te pegar. Você vai ver, cara. Um dia eu te arrebento. Vou te arrebentar. Olha o Mefibosete, ó. O Mefibosete, não, mas eu vou levantar agora aqui, eu vou rapidinho ali. Na hora que ele pensava em ir, tem quanto tempo que você se levantou da mesa do rei? Pode ser que não dê tempo de voltar, hein? Eu estou falando, não vou ficar jogando aqui em direta não, não é isso em direta, mas que eu fui xingado na época da festa junina, eu fui, viu, irmão? Posso falar como que eu sei que eu fui xingado? Posso? Fala ou não? Um dia que eu estava subindo para entrar no escritório, aí uma criança olhou para mim e falou assim: pastor, festa junina não é pecado. Por que falou? Porque eu ouvi o pai e a mãe falando. E se tiver aqui, ó, eu não estou nem aí, irmão. Mas eu falei o que Deus pediu para poder falar. Não briga comigo, briga com Deus, irmão. Estou falando como homem de Deus. Teve um dia, esse negócio de criança é coisa séria, irmão. Não, vai escutando aqui. Fui fazer uma visita, estava contando para os meus obreiros um dia desse atrás. Fui fazer uma visita, e aí pediram para poder consagrar e tal. O casal tinha uma criança, e essa criança muito esperta, uma menina. Aí a gente já ia embora, orando ali na garagem da casa para a gente ir embora. A criança vem de lá de dentro com um vidão de cachaça. A menina falou assim: papai, dá cachaça pro pastor. Aí o cara olhou pra mim e falou: tá vendo, pastor, de criança mente? Eu falei: aham, não sei. A criança falou assim: pastor, festa junina não é pecado. Eu falei: ah, já entendi, qual que é seu pai? Olha aqui pro pastor, mas só que eu não esquento a minha cabeça, irmão. O que eu não quero é me levantar da mesa do rei, porque se por acaso levantar, opa, essas levantadinhas, o Ziba tá pertinho aí, viu? O aproveitador tá pertinho, vai aproveitar do seu casamento. Eu tô falando como homem de Deus. Até mensagem que você troca, olha pro pastor, isso é adultério, hein? Você é casado? Não, pá, eu falo com você, mano. Pesquisa a minha vida aí, se você quiser pesquisar. Faz o que você quiser aí. Comecei a conversar com a minha mulher, não conversei com nenhuma outra. Atendi várias irmãs da igreja, como eu atendo qualquer uma aqui. Mas mensagem de cunho, de relacionamento, nenhuma. Você pode procurar aí, faz um levantamento se você quiser aí. Esse negócio, não, rapidinho, rapaz, só rapidinho, festa, Natal, só um vinhozinho que vem na sexta. Eu nem queria comprar, mas vem na sexta, eu vou tomar. É só, não, rapaz. O que tem? Olha o Ziba. Esse Ziba tá com cara de bonzinho, né, irmão? Gente, tem coisas, daqui a pouco eu volto aqui, que só irão se resolver quando você estiver assentado onde? E eu te faço mais uma vez a mesma pergunta: qual mesa você hoje está assentado? No seu casamento, repito e falo a mesma coisa, qual é a mesa que você está sentado no seu casamento? Você notou que quando eu falei que o Mefibosete assentado na mesa, o Ziba não podia tocá-lo? Você sabe por que disso? Salmo 23:1. O Senhor é o meu o quê? E nada? Quem que estava falando desse salmo? Quem, igreja? Exatamente. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas o quê? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas por amor de seu. Nesse exato momento, Davi orava ou ele falava uma qualquer palavra? Não, ele orava. Isso aqui é uma oração de Davi. E quanto que Davi fazia essa oração? Já eu te falo. E por quê? Já também te falo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, e também de quem? Não temeria mal, porque tu estás com quem? A tua vara e o teu cajado me... Olha o que Davi vai pedir para Deus agora na sua oração. Preparas uma o quê? Perante mim, na presença de quem? Só isso basta. Quando Davi
ia lutar, ele orava e pedia a Deus para ele se assentar onde? Davi perdeu alguma batalha? Porque ele ia para a batalha, assentado na mesa de quem? Olha para mim, posso te dar outra bênção em nome do Senhor Jesus? Posso te abençoar em nome de Jesus? A partir de hoje, Deus está preparando uma mesa na sua frente contra os seus inimigos, você nunca será derrotado. Agora, você está entendendo o porquê desse versículo? Meu irmão e minha irmã, os inimigos existem. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu só vou conseguir vencê-lo se de contínuo eu estiver assentado à mesa de Deus. A gente precisa entender, o missionário estava falando, o pastor Jaime falou ontem, e me chamou muita atenção. O que muda a vida da pessoa é a palavra revelada. Quando eu falo palavra revelada, não é aquela pessoa fazendo revelação, não é isso. Respeito, se dá certo, está tudo certo, continua. Mas a palavra revelada é aquela que você lê, e Deus ele revela algo ao seu coração. Será que você hoje tem se assentado à mesa de Deus? De contínuo, no seu trabalho. Deixa eu dar um conselho aqui para quem aqui trabalha. Minha mãe sempre falou que no lugar que se ganha o pão, você não deixa a carne dominar, não se come a carne. Não confunda as coisas não, meu amigo, ela é sua funcionária, ele é seu funcionário. Não confunda as coisas não, eu estou repetindo, você entenda como você quiser. Mas qual é a mesa que você está sentado lá no seu trabalho? O pastor Jaime me conta o caso, eu já contei, mas eu sinto em repetir. O rapaz trabalhava no almoxarifado e o chefe dele chega para ele e fala assim, olha, você trabalha aqui há muito tempo, eu queria te dar aqui o cargo de supervisor aqui desse almoxarifado. Ele ficou todo feliz, glória a Deus, estou orando por isso. Só que tem um porém, você vai ter que anotar uns números abaixo, quando o fornecedor vier entregar, porque eu preciso tirar o meu por fora, sabe, né? Aí ele, opa, aí não, patrão, aí eu vou ter que falar com a minha mulher, mas já adianto pro senhor. Vai lá e fala com ela, amanhã a gente volta a conversar. Aí ele chegou em casa, bem, o patrão me ofereceu uma oportunidade de promoção. Ela ficou toda feliz, glória a Deus, eles eram evangélicos. Só que tem um porém, bem, eu já falei com ele que não, mas ele pediu para eu poder anotar uma quantidade menor ali, de caixas que vem, para ele poder pegar mais e vender e ganhar alguma coisa. Ele falou, até que vai me dar. Aí ela falou assim, bem, aí não pode, né? A gente é servo de Deus. Continua do jeito que a gente está. Mas não se mete em coisa errada. Aí ele chegou no outro dia, foi trabalhar lá cedo, e o patrão aguardando ele para conversar. E o patrão chegou para ele e falou, e aí, amigo? Vamos lá, vamos começar já? Ô, patrão, o senhor me perdoa. Conversei com a minha mulher, mas já tinha adiantado. A gente é servo de Deus, a gente não pode fazer isso, não. Deixa eu quietinho aqui como repositor, não tem problema, não. O patrão foi estender a mão para ele e falou assim, a vaga é sua. Ele falou assim, não, patrão, não vou aceitar. Estou falando, a vaga é sua. Mas como assim? Todos que eu ofereci e pedi para poder fazer o erro, todos aceitaram. Você foi o único que não aceitou. Parabéns. Você é o novo supervisor aqui desse almoxarifado. Qual é a mesa que você tem se assentado? Enquanto Mefibosete estava, o defeito dele não o envergonhava. Enquanto Mefibosete estava sentado, o Ziba não tinha condições. Enquanto Davi ia para a batalha e pedia a Deus, meu pai, eu preciso me assentar na sua mesa. O Davi nunca perdeu a batalha. A decisão agora é nossa. E aí agora você vai começar a entender umas coisas que talvez você ainda não entendeu. Pastor, o quê? Meu irmão, tem coisas que só acontecerão se eu estiver assentado na mesa do Senhor. Qual, pastor? Quais coisas? Gênesis capítulo 43, versículo 41. José então encontra com seus irmãos. Ele entra lá para dentro do palácio, aqueles irmãos que um dia jogaram José na cova, tentaram contra a vida do próprio José, mentiram para o pai, o José sofreu. O José então agora, uma fome assolava a terra, e todos ali iam até José para poder comprar mantimento, e você já deve ter ouvido isso algumas vezes já. O José então se depara com os seus irmãos, aqueles que o prejudicaram. O José entra para dentro de casa, começa a chorar, e olha o que vai acontecer agora, para perdoar os irmãos, olha o que o José fez. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse, ponde o que, igreja? O pão você vai pôr onde? Vai pôr o pão na sacola para levar para casa, mas dentro de casa você coloca o pão onde? José pediu para pôr o pão onde, igreja? Olha para mim, você só vai conseguir perdoar
essa pessoa que te ofendeu, se você se assentar à mesa de Deus. Pastor, como eu me assento? Já eu te mostro. José pediu para pôr pão na mesa, irmão. E aí ele continua dizendo, e puseram-lhe a ele a parte, e a eles, puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele, a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Atenção agora, igreja. Versículo seguinte. E fizeram o que, igreja? Assentaram-se diante... Só isso basta. Para conseguir perdoar os seus irmãos, José teve que se assentar onde, igreja? Por que você não consegue perdoar? Porque você, com todo respeito, ainda não se assentou à mesa. Prego, mas quem fala é o Senhor. Sentado na mesa fica mais fácil, irmão. Ah, pastor, por que eu não consigo? Não estou falando que você tem que perdoar e levar lá para dentro da sua casa, não, viu? Talvez é ele lá e você. Não estou falando de casamento. O casamento perdoa, junta tudo. Já volta para casa com mala e cunha, viu? Estou falando daquela pessoa que te ofendeu. Aquela pessoa que às vezes até tentou contra a sua vida. Que te fez ser mandado embora do trabalho. Você tem que se assentar à mesa. Até o pastor, às vezes perdoar alguém que já foi pastor aqui, ou eu mesmo. Tem gente que guarda mágoa até de quem já morreu. Você tem que entender isso, é necessário se assentar à mesa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Meu caso não é esse não, pastor, meu caso é outro. Meu caso, pastor, é que eu não consigo... pastor, ser reconhecido como um bom marido, uma boa esposa. Eu preciso, pastor, ser valorizado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Diz assim, e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Explica para mim. Samuel, amando de Deus, vai até a casa de Jessé para poder ungir o novo rei de Israel. O Jessé, então, quando vê Samuel chegando, era a autoridade maior, o Samuel. O Jessé olha e fala assim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você veio de paz? O Samuel olha para ele e fala assim, sim, vim de paz. Preciso que você busque seus filhos aí, manda chamar quem precisa. Eu vou santificá-los, porque nós precisamos fazer um sacrifício a Deus. Atenção agora, versículo 6, por favor. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel falando. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Continua a leitura, por favor. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Continua. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido quem, igreja? Atenção agora. Assim fez passar Jessé o que, igreja? Os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem o quê? Olha para o pastor, você notou que o Jessé, ele não considerava Davi um filho valoroso? Ele nem convidou o Davi para o sacrifício. Às vezes, pessoal, a gente é desprezado até onde a gente trabalha. Já tem uns dias que eu estou falando isso aqui e não é nem da minha vontade de falar, mas eu tenho que falar. Às vezes o desprezo faz parte, irmão. Eu não estou fazendo alusão a ninguém e eu quero que você entenda o pastor bem. Mas por que o ser humano tem o caráter de desprezar alguém? Não estou falando de Davi agora não, estou falando daqui. Porque a pessoa às vezes cometeu um erro. Por que às vezes o julgamento do ser humano, ele às vezes é maior do que o próprio julgamento de Deus, que Deus não despreza ninguém? Às vezes a gente sente assim, pessoal. Mas você pode ficar tranquilo que o pastor está lhe falando como um homem de Deus aqui. Eu estou enviando o que Deus está te pedindo para você ouvir. Pode até ser desprezado, mas pode ter certeza que a honra está perto de chegar na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou te provar. E olha o versículo 11, por favor.
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Atenção! Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda o quê? Aleluia, olha o que você vai ler aí, ó. Porquanto não nos o quê? Em roda de onde? Até que ele o quê? Olha para mim. Olha para mim. O Davi não foi convidado. Ele deixou de cuidar das ovelhas? Por que você, às vezes, depois do desprezo, deixa de ser quem você é? Não, pastor, me humilhou, aí você não vai nem conseguir mais trabalhar na empresa. Não, pastor, tem mulher que está aqui, que deixou de ser esposa depois de um desprezo do marido, irmão. E não estou falando que você tem que, de uma certa maneira, não estou falando para ele, mas deixou de ser mulher na vida, irmão. Já não se cuida mais, já não tem ânimo nem para poder, com todo respeito, ir no salão, e não é por causa de condição, porque quando você quer arrumar, até dentro da sua casa você arruma. Minha mãe comprava aquela pasta Easy, rosa. Se abrisse agora para alisar o cabelo, você sentia o cheiro lá em Sumaré, irmão. E ficava assim, né? Ô mãe, ama a senhora, viu? E ficava... Eu descobri que o meu irmão fica vendo os cultos e tirando as partes e mandando para ela. Ah, mãe, o Juninho. Minha mãe falou assim, meu filho, eu vou cobrar direito de imagem. Mas olha, tô falando a verdade, comprava aquela... Não sei se alguém já usou aquela pasta Easy. Ninguém, né? Só a irmã ali. Mas aquela... Alisa Lois. Que as irmãs... Não sei se você sabe o que é isso, irmão. É uma pasta. Tô falando a verdade, que se você passar no arame, o arame fica liso. Minha mãe passava aquilo ali, irmão, e ia pra lá e pra cá. Olha, tô falando a verdade. E aquilo queimava o couro cabeludo, tudo. E ficava aquele cheiro de negócio Mas ela arrumava. Se arrumava. Ela mesma, às vezes, fazia a unha dela. Tem gente que depois do desprezo deixou de cuidar das ovelhas, irmão. Deixou de cuidar de si próprio. E eu estou falando e pode ser que ela fique até com raiva de mim, mas Deus pediu, eu vou falar. Mãe, a senhora é bênção demais. Não se cuida mais. Tem gente que depois de desprezo não cuida mais das ovelhas. Não quer voltar para trabalhar, quer tirar até a própria vida. Eu estou aqui diante de centenas de pessoas, irmão. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que se me conhecesse antes da igreja, nem me assistiria, não iria me assistir. Porque tem o caráter de desprezar as pessoas. Eu falo e estou falando como homem de Deus, seja quem for, irmãos. Todo mundo merece uma oportunidade na vida. Mas deixa isso aí para lá. Vai chegar a hora de Davi ser honrado. Mas para Davi ser honrado, Samuel mandou chamá-lo para eles se assentarem onde, igreja? Você só vai ser honrado se você estiver de contínuo assentado na mesa de Deus, irmão. E olha o versículo seguinte. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa o quê? A coisa linda. E disse o Senhor a Samuel: levanta-te o quê? Porque este mesmo o quê? Deus mandou hoje te buscar. Não sei onde você estava, para você se assentar na mesa dele, e para ele demonstrar o seu valor na frente de todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Eu só vou ter valor se eu agora começar de contínuo a estar assentado à mesa de Deus. E não é só na Santa Ceia. É sair daqui tendo este entendimento. É sair, ir para trabalhar tendo esse entendimento. Pastor, mas se eu não fizer isso, coma arroz e feijão e farinha, irmão. Mas não vai nessa onda, não. É igual, por exemplo, agora passou. Mas o que tem gente hoje, com todo respeito, irmão, fazendo coisa errada na hora de declarar imposto, não é brincadeira, irmão. Estou falando como homem de Deus para você. Eu não quero aqui que você entenda o pastor errado, não. Mas tem gente que é de Deus. Pode colocar ele num lugar cheio de mulher que ele não vai nem olhar para as irmãs. Mas se colocar na mão dele 1 centavo, ele não te devolve 1 centavo. Qual é a mesa que nós estamos assentados? Eu volto a dizer, a gente precisa entender isso. Eu não terminei ainda não. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, olha que coisa linda que você vai ouvir agora. O espírito de quem
se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha para mim. A partir de qual momento o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Davi? Quando ele se assentou na mesa e foi ungido por quem? Samuel. Olha para mim. Pode ter certeza que a partir de hoje, o Espírito de Deus nunca vai te abandonar onde quer que você estiver. Mas tem que se assentar na mesa. Tem que se assentar na mesa. No caso de Davi, foi o Samuel que mandou chamar. Hoje é o Espírito de Deus que está te chamando. Hoje é o Espírito de Deus que está te falando. Para com essa vida que você está levando, que é uma vidinha, me desculpa ser sincero assim, que é sempre a mesma coisa, é cobrindo um santo para destampar o outro. É vendendo arroz. Com todo respeito, irmão. Se a vida só vai mudar se você tiver este entendimento. E olha para mim, olha para o pastor. Isso aqui, ó, vida de internet, não é modelo. Aqui tem muita mentira, viu? Estava vendo uma foto de uma maçã, refletindo no espelho, linda. Mas a parte de trás da maçã tinha algo podre. Ninguém vai para a internet e colocar a foto feia. Você está procurando modelo na internet? Se você for olhar internet hoje, irmão, você vai fazer dieta de tudo enquanto é jeito, vai ficar só sem saúde, não vai emagrecer coisa nenhuma. Se você for olhar a internet, você vai cobrar o seu marido ser um homem que nem aquele que você olhou lá é. Qual é a mesa que nós estamos assentados hoje? E aí, eu vou para a última parte e você precisa ouvir isso. Como se assentar nessa mesa, pastor? O que eu tenho que fazer para ficar de contínuo assentado à mesa do rei? Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Deixa eu te fazer uma pergunta. O diabo está se importando com quem está lá no mundão lá fora? Para lá, ele vai tentar te mostrar que lá é bom. Agora, começa a fazer o certinho e se assentar na mesa. Ele vai ficar doido querendo te tirar dali. O Ziba está sentado. Fala assim, o Mefibosete está sentado. Fala assim, Mefibosete, vai ali para mim. Querendo tirar o Mefibosete da mesa. Se tirasse, você já sabe o que iria acontecer. Tanto é que lá na frente o Ziba engana o Davi e consegue, de uma certa maneira, por um certo tempo, levar proveito daquela situação. Por exemplo, vai chegar Natal agora. O que tem de gente que se desvia no Natal e no Ano Novo não é brincadeira. Eu estou falando isso aqui, gente, e não fica triste com o que o pastor está falando. Pega a minha vida e verifica a minha vida, irmãos. Eu vou ter os mesmos problemas que vocês. Eu tenho que lutar para fazer o que você também tem que lutar para fazer. Se eu, olha para mim. Se eu não orar, se eu não ler a Bíblia, se eu não fizer jejum, daqui a pouquinho eu estou igual o mundano, irmão. Desejando o que o mundano deseja, falando como um mundano, vivendo como um mundano, tratando a minha mulher como um mundano trata a esposa. Aliás, tem muitos mundanos, não são todos, que não tratam a mulher dele com desprezo. E tem crente que trata. Caráter, olha para mim, não se adquire na igreja. Até porque tem muita gente que está dentro da igreja que não vale nada. Não vale um chiclete chupado, irmão. Pronto, falei. Como eu me assento na mesa? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado quem? Chamado o que, igreja? Chamado Zaqueu. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos... E era esse homem muito o quê? Para quem não sabe, o Zaqueu era um cobrador de imposto. Naquele tempo, a província ali de Israel, aquele povo, eles prestavam conta para César, para Roma. E ali o César, os romanos, eles escolhiam no meio do próprio povo alguns para poder cobrar imposto, e o Zaqueu, do que entrava ali, ele tirava para ele. Era um homem muito mal visto aos olhos de todos. E aí você vai entender agora. E procurava ver quem era quem. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena o quê? E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, atenção agora. O que eu tenho que fazer para me assentar à mesa com o Senhor? Viu e disse-lhe: Zaqueu, desce de quê? Porque hoje me convém pousar em tua... Olha para mim, olha para o pastor. Alguém pediu para o Zaqueu subir ali? Alguém pediu para o Zaqueu subir ali? Ele subiu porque ele quis. Olha para mim. Todos que estão aqui, não veio porque alguém pediu para vir. Você veio porque você quis, não é? Sim ou não? Alguém aqui veio amarrado aqui? A esposa rindo, porque senão minha esposa vai me bater. Tem mulher que é o... Minha mãe fala o Ziza. Tem mulher que é o Ziza. Alguém aqui veio porque alguém mandou vir ou porque quis? Quem aqui quis vir aqui hoje? Então, vamos lá. Ninguém pediu para o Zaqueu subir. Ele subiu porque ele quis. Só que agora tem um porém. Mesmo subindo porque ele quis subir, Jesus vai dar para ele uma palavra. Ninguém mandou você vir aqui. Mas Jesus está te dando uma o que, igreja? Fazendo o que o Senhor pede para você fazer, você vai se assentar onde? Antes você não ter vindo aqui. Porque se veio, agora cumpre o que Deus está falando. Versículo seguinte. 6. E apressando-se o Zaqueu o quê? Obedeceu ou não a palavra que o Senhor deu, gente? E recebeu com júbilo. Só isso basta. Você vai demorar quando? Para poder tomar a posição de se batizar. O Zaqueu desceu depressa. Pastor, não. Acaba o culto, hoje é ordem. Acaba o culto e vem aqui, dê o seu nome para batizar. Você vai demorar mais quanto tempo para você sair desse erro? Jesus deu a palavra, o Zaqueu desceu depressa. O Zaqueu não desceu assim, hoje eu desço uma perna, amanhã eu desço outra. Não, é igual a pessoa que está aqui na igreja. Não, aos poucos eu vou mudando. Sim, mas esse aos poucos, tem 10 anos que você está mudando uma coisa de cada 30 meses? Aí um mês muda a blusa, já não está usando aquelas blusas mais provocativas. Mas aí vai continuando com coisa errada para a vida fora. Eu posso ser chato, irmão, mas eu vou falar de novo. Pai. Não, olha para mim aqui. Não tô verificando Instagram nem Facebook de ninguém. Você sabe o significado de tirar foto com língua? Para fora assim, ó? Alguém que sabe? Não, eu falei no domingo à noite. Quem está no domingo à noite não responda. Alguém aqui sabe? Então deveria saber antes de postar. Até obreiro, irmão. Às vezes tá igual um mundano. Tá parecendo um mundano mesmo. Você não tem diferença nenhuma de um pecador do mundano. Não tem diferença nenhuma. A pessoa olha para você e fala, sério que você é crente? Tem gente que está aqui que não está nem gostando de ouvir, mas você, olha para mim, você não mudou. Já era para você ter descido depressa. Você está vivendo como você vivia no mundo. Aqui dentro, não. Você está demorando muito para mudar, irmãos. Não são todos, alguns. Você está demorando demais. Tem que ser depressa. Tem que ser depressa. O Zaqueu, e era figueira brava, tá? Tinha uns espinhos de todo tamanho. Ele desceu, caiu no espinho. Mas desceu. Você vai sentir dor às vezes para poder mudar depressa. Mas tem que mudar. E aí você já sabe. Continua, por favor, filho. E apresentando-se recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Atenção agora. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor. Opa. O Zaqueu, ele o que, igreja? O Zaqueu, ele ficou sentado ou ele se levantou? Mas ele se levantou de onde? É isso. Ele se levantou ali da mesa e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o que, igreja? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta, pois este também é filho de quem? Olha para mim, a salvação só veio quando o Zaqueu desceu depressa, mudou depressa e se assentou na mesa com o que, igreja? Quem é que se assentou na mesa? Zaqueu ou a casa dele? A salvação veio para quem? Só para Zaqueu? Veio para mim e para quem? Hoje nós vamos assentar. E Deus está mandando te dizer: hoje vem salvação lá na tua casa em nome do Senhor Jesus. Mas tem que se assentar aonde, igreja? Fica de pé, por favor.